Seja muito bem-vindo ao nosso segundo vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu quero trazer para vocês a continuidade de um material que a gente já começou explicando. É óbvio, tudo parece muito básico para às vezes você que já é avançado, mas como eu disse da outra vez, o óbvio também precisa ser dito. Tem muita gente que não sabe qual caminho seguir, por onde começar, se começa com tráfego orgânico, não sabe para onde ir, porque tudo é muito novo, digital querendo ou não, em países que a gente já visitou, por exemplo, como Portugal, hoje, no ano de 2025, ainda se está galgando, ainda se está começando. Então, para você que precisa desse norte, que precisa entender como prosseguir, eu aconselho você continuar com a gente nessa série de vídeos aqui, tá bom? Então, uma das coisas que eu gostaria de falar hoje, são algumas dicas de como criar conteúdos para essas duas diretrizes de vídeos. Ian, por onde eu começo? Preciso produzir um material para tráfego orgânico. O que eu faço? Como que eu vou trabalhar daqui para frente? Primeiro de tudo, eu gostaria de falar para vocês o seguinte: tanto para o tráfego pago quanto para o orgânico, você tem que pensar da seguinte forma. Um vídeo, por mais óbvio e básico que pareça, ele precisa ter 3 etapas: começo, o meio e o fim, tá bom? Vamos colocar aqui, categorizar que começo precisa ser atrativo, precisa ser muito, mas muito atrativo, a ponto da pessoa parar e falar assim: o que é isso aqui que eu tô vendo? O que é isso aqui que tá me chamando a atenção? E aí você entra com a sua mensagem, após isso você faz o seu encerramento. Ian, o que eu vou fazer no encerramento? Eu vou falar tchau, igual o Teletubbies, é hora de dar tchau? Não, não é isso que você vai fazer, calma. O final do vídeo, provavelmente você vai ter ali uma CTA. Ian, o que é CTA? Tô perdido, já vai começar essas siglas aí em inglês que eu não sei nada. Call to Action. Tá? Você vai levar a pessoa para o seu objetivo, você vai dizer para ela o que você quer que ela faça. E eu preciso falar toda vez? Não, você não precisa falar. A CTA ela também pode ser subliminar, tá bom? Então, nós pensamos nessa estrutura básica que é começo, o meio e o fim. O começo a gente pode categorizar também como gancho, tá bom? Um gancho viral, gancho auditivo, um gancho visual, onde a pessoa está enchendo um copo de água, ou de repente onde uma pessoa está caindo e segura outra e começa daí a mensagem, e a pessoa vai lá para o encerramento, o meio, enfim. Nós temos que categorizar nessas 3 formas. Eu quero abordar um pouquinho dessas 3, tá bom? Para daí começar a falar um pouquinho do tráfego orgânico e do tráfego pago. Primeiro de tudo, é isso que eu já falei para vocês, começo de vídeo. Como que eu começo o meu vídeo? Primeiro de tudo, precisa chamar a atenção, tá bom? Ele precisa, é necessário que o seu vídeo ele chame a atenção, seja com um gancho visual, seja com um gancho auditivo, ou seja com um gancho textual, escrito, tá bom? Então vamos pensar nessas 3 possibilidades. Você vai colocar ali um efeito sonoro, ou você vai colocar um som que ative a lembrança da pessoa nesse vídeo. Você pode colocar uma imagem que seja impactante, ou você pode colocar ali também essa frase ou algo do tipo ali para começar esse vídeo já dessa forma. Isso que eu estou categorizando para vocês, já explicando aqui, serve para os dois, tá bom? Tanto para o tráfego pago quanto para o orgânico. Meio do vídeo, Ian, o que eu vou falar? Provavelmente você deve estar pensando assim, eu vou começar falando: nossa, olá, meu nome é Ian, tudo bem? Eu tô aqui para te passar uma... Não é isso que é para você fazer. Primeira coisa, chamou a atenção do seu cliente? Se ele quiser saber quem é você, ele vai no seu perfil, ele vai te procurar, ele vai saber quem é a pessoa que está por detrás daquilo ali. Não precisa toda vez você estar se apresentando, tá bom? Então, os primeiros segundos são o teu ouro, tá? Os primeiros segundos são aquilo que vão fazer o seu cliente clicar no seu vídeo ou pular para o próximo vídeo. Hoje tem um dado muito curioso, inclusive eu ouvi ele novamente numa palestra em Curitiba que a gente estava esse ano, que um ser humano, ele presta atenção, por 8 segundos. Ele tem a capacidade de fixar a atenção dele no máximo em uma coisa por 8 segundos. E um peixinho dourado, pasmem os senhores, ele tem a capacidade de ficar por mais tempo que o ser humano, 9 segundos. Então entenda que esses primeiros 8 segundos aqui você já tem que ter transmitido muita coisa no seu vídeo.
tá bom? Passados os seus 3 primeiros segundos, você conseguiu captar, fazer esse hook, esse gancho para o seu cliente, fez ele parar o que ele está fazendo no dia dele, fez ele parar de prestar atenção no filho dele que está lá chorando, ou fez ele parar de prestar atenção no carro dele que furou o pneu ali, né? Tirou ele do norte, fez ele parar de prestar atenção. Essa é a missão desses primeiros segundos do seu vídeo aqui, captar a atenção, tá bom? Depois disso, o que nós precisamos fazer? Trazer a mensagem principal do vídeo, tá bom? O que eu categorizo como mensagem principal do vídeo? Pensa aqui comigo. Se eu falar para vocês assim, ó, tem um mercado, mas ele é ali do lado. Vocês não vão saber onde que é o mercado. Não é ali do lado. Se eu falar para vocês assim, ó, esse mercado, você pode ir em frente, vira à esquerda, logo após você ver tal placa, você virar à direita, e aí você chega lá. É muito mais claro do que eu explicar para vocês. O mercado é logo ali. Então, passado esses primeiros segundos, você precisa ter uma mensagem muito clara. Por quê? Vou explicar para vocês. Talvez, tanto no tráfego quanto no orgânico, a pessoa nunca te viu na vida. Ela não sabe quem você é. E aí você começa lá com aquele gancho lá, excelente. A hora que passa o gancho, você prendeu a pessoa, aí tá lá. Meu nome é fulano de tal e eu gostaria de explicar para vocês. Cara, nisso, me desculpa, mas o filho dela já chorou, ela já se distraiu com o celular, foi ver o que o filho queria, voltou lá a ver o negócio do carro e você já perdeu a sua atenção. Hoje a nossa maior disputa, ela é para isso, para atenção, obviamente, tá bom? Então, nesse período que você fisgou a pessoa, você precisa entrar com a mensagem já muito clara. Ian, como assim uma mensagem muito clara? Lembra que eu falei lá no nosso primeiro vídeo, que se você não assistiu, volta lá e assiste, que o nosso posicionamento ele precisa refletir algumas coisas dentro do tráfego orgânico, dentro da nossa comunidade, né? O que nós resolvemos, né? Qual que é a dor que nós resolvemos do nosso cliente, o que nós fazemos para melhorar a vida dele, né? Quem nós somos, qual que é a nossa missão aqui, né? Então, o que você precisa transmitir nesse meio de conteúdo ali é isso, é deixar muito claro de uma maneira atrativa também, tá? Sem perder esse feeling, esse gancho aqui dos primeiros segundos, deixar de uma maneira atrativa para o seu cliente, para que ele consuma o seu conteúdo até o final. Opa, coisa boa, chegou no final, se a pessoa chegou no final, tá tudo certo. Errado, tem muita gente que faz o cliente chegar até no final do vídeo, e o que acontece? A pessoa pula o vídeo, ou a pessoa só bloqueia o celular e vai embora. Tem muita gente que esquece que no final do vídeo precisa ter um impacto também, tá bom? Seja esse vídeo, né, essa CTA direcionando para um site, seja essa CTA direcionando para deixar um comentário, seja essa CTA direcionando para que você faça parte de uma comunidade ou siga essa pessoa, implícita ou explicitamente, tá bom? Então nós temos aí a oportunidade de trazer a contextualidade. Como assim a contextualidade? Nem sempre você precisa ficar falando. Siga essa página aqui. Nossa, essa página aqui, se você não seguir, você vai perder, certo? Então tente, né, colocar de maneira implícita, tá bom? O que você vai, né, colocar como CTA ali no final do seu vídeo também. Ian, nossa, gostei demais até aqui. Entendi tudo o que você falou. Entendi que o começo precisa ser atrativo, entendi que o meio precisa estar claro com os meus objetivos, com a minha comunidade, né? Eu preciso ter uma mensagem assertiva. Entendi que lá no final eu também preciso direcionar a pessoa para onde eu quero que ela vá, senão ela fica perdida. E agora, Ian, o que eu faço? Muito bem, agora eu preciso falar para você o seguinte. Aqui no tráfego pago, você tem diversas maneiras e diversos tempos de conteúdo. Da mesma forma que no orgânico, você também tem diversas maneiras e diversos tempos de conteúdo. Ian, como assim tempos? Eu não entendi. Tô falando em segundos agora, tá bom? Eu vou dar um dado aqui que ele é próprio do Instagram agora, tá? E eu acho que esse dado ele é muito verídico para outras plataformas e outras situações também. O próprio Instagram, ele recomenda que você crie anúncios no máximo 20 segundos, tá bom? Salvo engano, são 15 a 20 segundos ou 10 a 15 segundos, perfeito? Então, tendo esse dado, o que nós podemos categorizar? Por o tráfego pago, vamos pensar em vídeos mais curtos, tá bom? Mensagem muito mais clara e objetiva. Óbvio, muitas vezes você roda o tráfego com objetivo de alcance, você roda o tráfego com objetivo só de visualização, de reconhecimento de marca, mas
você também está rodando com essa estratégia. Você também precisa fazer a pessoa parar, você também precisa trazer uma mensagem clara e você também precisa levar ela para algum lugar. Então, independente do seu objetivo, você vai precisar usar esses 3 pontos que eu acabei de te ensinar. E agora, o que eu faço? Eu vou começar a produzir os meus conteúdos, já sei que eu preciso criar conteúdos de 15 a 20 segundos no máximo. Como que eu faço? Beleza, vamos lá. Parabéns, você já tem um posicionamento, já sabe o que você precisa fazer, mas agora eu quero te ensinar um pouquinho sobre os tempos aqui do tráfego orgânico, tá bom? Isso eu só tô falando por enquanto de uma plataforma, tá bom? Não sei se eu falei no começo, mas eu estou falando apenas do Instagram. Vídeos de Instagram, tráfego orgânico, o que eu coloco de tempo? Vamos lá. Primeira coisa que eu te digo, pegue os principais exemplos de páginas que são do seu nicho, de conteúdos relevantes que já viralizaram e têm dado certo, estuda esses conteúdos, tira uma média de tempo e faz igual. Ian, você tá falando para mim copiar as pessoas? Não, não é isso que eu tô falando. Se a roda já foi inventada, para que você vai querer colocar um vídeo de 5 minutos dentro de uma plataforma? A não ser que esse vídeo ele seja 5 minutos de uma coisa imperdível que nunca foi exibida na Terra, a maioria das pessoas não vão parar 5 minutos do filho chorando, do carro quebrado, para assistir o seu vídeo. Isso é muito claro. Continuando aqui o nosso exemplo. Vamos categorizar aqui no máximo 1 minuto a 1 minuto e meio, que é o que a gente sempre recomenda, né, de vídeos aqui das plataformas do nosso próprio Instagram, para que nós possamos criar conteúdos. Então, por que, Ian? Por que só até no máximo 1 minuto e meio? Passou disso, já vira enrolação. Passou disso, a pessoa não vai estar prestando atenção no que você está falando. Então, essa fórmula que a gente colocou de começo, meio e fim, para vocês terem uma ideia, num vídeo, né, de 1 minuto e meio, ele tem que ser repetido pelo menos 3 vezes dentro de uma criação de roteiro, certo? Então, num vídeo de 1 minuto e meio, nos 5 primeiros segundos eu tenho que ter um gancho, mas também nos 35 segundos eu tenho que ter outro gancho para manter a pessoa assistindo, para trazer outra mensagem clara, para trazer outra CTA, para levar ela para outro lugar, para fazer ela entender isso. Então, a variedade que você precisa ter dentro de um vídeo de 1 minuto e meio, ela é muito maior. Você precisa trazer um storytelling, uma história, uma conexão muito maior com a pessoa que está assistindo. Então, para isso, um roteiro desse de 1 minuto e meio, ele tem que ser muito mais atrativo, né? Ele tem que ser muito forte, muito conectado com o seu público, tá? São basicamente esses 2 tempos que eu tenho para dar para vocês aqui. Vai fazer anúncio? Faz no máximo 20 segundos. Vai fazer vídeo orgânico? Faz no máximo 1 minuto e meio pensando em Instagram. Ian, tô pensando em TikTok. Vamos lá. Parte de anúncio, o que eu te digo? Usa a mesma métrica. Faz um anúncio com a mesma métrica do Instagram que eu acabei de falar para você. Hoje, tá? Tô falando hoje. Vídeos mais compridos pro TikTok, onde eu tenho visto, né? Vídeos mais compridos estão performando bem, performando melhor. Então, talvez um vídeo de 1 minuto e meio para mais, ele performe melhor no TikTok. Porém, o Instagram e o TikTok, eles têm uma linguagem diferente, certo? O Instagram, ele tem uma linguagem um pouco mais superficial, digamos assim, né? Um pouco mais topo de funil, podemos categorizar assim. Enquanto o TikTok, ele também tem esse topo de funil, porém, a comunidade lá dentro, ela quer ver vídeos mais cotidianos, vídeos mais talvez simples, vídeos que talvez se conectem mais com vocês, mais afunilados lá para o fundo do funil. Óbvio que o fundo do funil também dá certo quando você tem a comunidade ali? Sim. Porém, existe uma diferença entre os algoritmos do próprio TikTok e do próprio Instagram, né? Então é por isso que eu sempre deixo claro para vocês. Talvez o vídeo do Instagram não funcione no TikTok, e vice-versa. Já tivemos casos, eu inclusive já produzi para uma empresa em que o vídeo do TikTok viralizou primeiro, nós entendemos o que aconteceu, o que nós poderíamos aproveitar, trouxemos isso para o Instagram, não teve outra, viralizou, conseguimos resultado, tá bom? Ian, estou produzindo pro YouTube. Olha aí. Provavelmente você está assistindo esse vídeo aqui no YouTube e você não está cansado de assistir 2, 10, 15, 20 minutos, tá bom? Uma média legal, né, para vídeos orgânicos aqui dentro do próprio YouTube. Vídeos de 15, 20 minutos, né, que tem por objetivo ali vídeos Hero, Help ou Hub, né, vídeos que são para a comunidade, vídeos que são para ajudar as pessoas, né, ou vídeos virais também, que tem ganchos muito fortes. Um exemplo, o MrBeast, né?
pessoas que fazem coisas que nenhuma de outras pessoas podem fazer iguais a ela, né? Por exemplo, comprar uma passagem lá de um jato de 1 milhão e de $1. Então, diversas coisas que você pode trazer atrativo para que as pessoas consumam, né? De forma a ser entretenimento orgânico dentro do próprio YouTube. Hoje, a diretriz de conteúdo, as ideias de conteúdo que você pode fazer são diversas, né? Então eu não tô aqui para falar sobre isso, não nesse vídeo, já dando um spoiler aí, mas um pouquinho sobre cada uma, né, dessas oportunidades. E o que eu quero falar para vocês agora é o seguinte: anúncio na parte do YouTube. O que eu aconselho? Óbvio, também aconselho de 15 a 20 segundos, porém tem anúncios mais baratos dentro do próprio YouTube que você consegue rodar ali, se eu não me engano, são 8 segundos ou 9 segundos, que são também usados para reconhecimento de marca. Então, você pode colocar ali, se o teu público tá dentro do YouTube, cara, coloca ali um material rodar, né? Coloca ali um reconhecimento de marca, que as pessoas conheçam tua marca, vejam quem você é. Dentro do YouTube também tem muita gente que desvaloriza, né, outras plataformas, acaba pensando só no Instagram, acaba pensando só em um e esquece dos outros, tá bom? E aí eu quero deixar um exemplo muito bacana, né, que foi desse que eu acabei de falar para vocês do TikTok. Lá em 2022, se eu não me engano, eu em Santa Catarina ouvi uma pessoa falar do TikTok dentro de uma palestra. Essa pessoa trouxe, né, que estava tendo bons resultados, ensinou e aplicou um pouquinho no que nós fazíamos. Logo após ouvir isso, eu adaptei para o que eu usava, para que eu conseguia fazer. Coloquei isso dentro de uma empresa, deu super certo, né? Então em 2022 ou 2023, não me recordo agora, né? Deu muito certo e aí a gente aplicou e conseguiu resultado e resultado e resultado. Da mesma forma que daí a gente conseguiu uma viralização muito grande, trouxe para o Instagram que eu acabei de comentar com vocês aqui. Então muita gente se esquece do potencial de outras plataformas, né? Acaba não investindo e talvez o seu potencial, talvez o seu público, ele vai estar lá dentro, né? Às vezes você acha que não tá, mas está lá dentro do TikTok ou, sei lá, tá dentro do YouTube, né? O conteúdo que você está querendo passar. Então eu aconselho sim você testar, né? Fazer um teste em outras plataformas também, né? O próprio Shorts aqui do YouTube, ele é muito comum de ser usado também, né? Então muitas pessoas não postam, né? Não criam canal, aí acabam perdendo oportunidades também. Entendidos sobre tempo de anúncio, sobre como criar o roteiro, como criar, né, o gancho, como criar a mensagem clara, como criar a CTA, agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o seguinte. Muitas vezes você vai precisar testar esses conteúdos. Ian, como assim testar esses conteúdos? Você precisa achar os conteúdos da maneira que eu falei, conteúdos que já dão certo, né? Você não precisa inventar a roda, óbvio que vão ter conteúdos que vão ser autênticos seus, mas pegue alguns conteúdos que já dão certo no seu nicho, que já ajudam pessoas no seu nicho e traz esses conteúdos, mas com a sua personalidade, né? Um exemplo, se a pessoa consegue ajudar lá a fazer uma pintura que só ela faz, aprende a fazer essa pintura e traz de uma forma diferente, né, com a sua comunicação, com o seu jeito de ser, com a sua personalidade. Eu garanto para você que aquelas pessoas já são daquela comunidade, mas você vai conquistar outras pessoas que vão aprender a fazer aquela pintura ali com você, né? Então, tudo que a gente faz hoje é teste, né? Ian, como assim teste? Da mesma forma que eu acabei de falar, você pode replicar materiais da mesma forma, só trocando os vídeos, só trocando, né, os anúncios, só trocando as coisas, usando copies, né, que já dão certo, usando as palavras que já dão certo, né, e usando todos os termos que já dão certo, que já estão no próprio Instagram. Bom, mas eu não quero falar sobre isso agora, porque isso é assunto do próximo vídeo. Então, se ficou claro para você, né, esse começo, meio e fim, se ficou claro para você esses tempos de anúncio, se ficou claro para você tudo isso, eu recomendo que você pule para o próximo vídeo, onde nós vamos trazer um pouquinho, né, de como que nós usamos a inteligência artificial para poder estar trazendo roteiros, né, e criando roteiros e nos dando as ideias. Sim, senhores e senhoras, dando ideias para nós podermos continuar a nossa criação de conteúdo, alinhar a nossa marca, né? E trazer como benefício. Afinal, hoje em 2025, se você ainda não usa inteligência artificial, meu amigo, minha amiga, eu tenho que te dizer que você está ficando para trás, né? Então, esse é o assunto do nosso próximo vídeo e eu espero você lá.